Muitas pessoas não sabem, mas a maioria das frutas e hortaliças orgânicas é produzida no Brasil com sementes convencionais. O Ministério da Agricultura imaginou que poderia acabar com essa contradição, determinando que antes do fim deste ano, toda a produção do setor só utilizasse sementes orgânicas. A decisão virou uma espécie de fantasma para muita gente que se sentiu ameaçada em sua atividade. No fim, o Ministério recuou, mas o tema ainda preocupa os agricultores orgânicos, como mostra a reportagem da Priscila Brandão. Vamos visitar uma das maiores produtoras de hortaliças orgânicas do país. São 50 hectares plantados com 25 tipos diferentes de verduras e legumes. Em volta dos canteiros, cortinas vegetais que barram o vento e atraem insetos para ajudar a manter o equilíbrio da horta. E uma pequena fábrica de biofertilizantes. Uma fazenda com selo de certificação orgânica, mas que na hora de plantar recorre ao mercado convencional. Pela cor azul, a gente sabe, essa é uma semente que recebeu algum tipo de tratamento químico antes de chegar aqui. A Fazenda Malunga e a maioria dos produtores orgânicos fazem assim e estão dentro da lei, que permite o uso de sementes não orgânicas nesse sistema de cultivo. Se a fazenda resolvesse usar sementes orgânicas, muitas hortaliças deixariam de ser cultivadas, ou no mínimo a variedade seria menor. Nós estamos na estufa de mudinhas de 7 tipos diferentes de alface. Atualmente não existe no mercado nenhuma empresa que ofereça sementes orgânicas que pudessem substituir essas aqui na escala de produção na fazenda. Nesse momento não tem jeito, porque não tem... O proprietário Joy Vale, há 27 anos, planta orgânicos. Teve época em que ele tentou produzir as próprias sementes aqui na fazenda. Mas hoje, mesmo com 220 funcionários, desistiu. Nós teremos que ter, vamos dizer, uma outra empresa, uma outra fazenda, um outro espaço só para a produção de sementes. E a gente quer ser produtor de hortaliças nesse sentido. A gente não quer produzir semente nesse momento porque a gente não tem aptidão, não tem perfil, não tem habilidade nem conhecimento suficiente para produzir semente, mesmo porque muitas sementes precisam de climas completamente diferentes dos que nós temos aqui hoje. Então era impossível produzir algumas sementes aqui. Fomos de Brasília a São Paulo em busca de agricultores que fazem suas próprias sementes. A produção de sementes orgânicas existe no Brasil, mas é em quantidade reduzida e fica restrita aos pequenos agricultores, como o seu Jorge Orita, do município de Mairinque, em São Paulo. Aqui ele planta 50 variedades de grãos, raízes e hortaliças e só consegue multiplicar sementes de 20 delas. Todas as sementes que ele produz são para consumo próprio. O sítio do seu Orita tem 8 hectares plantados. Se fosse produzir as sementes próprias, ele teria que abrir mão de boa parte da área de cultivo. Eu imagino que comprometeria em torno de uns 50% dessas áreas, porque elas não podem estar em movimento, elas têm que estar intactas, né, preservadas, né? Então, eu destinaria uma grande área, perderia uma grande área produtiva. Já que a produção de sementes orgânicas em todo o país é pequena, uma das formas de consegui-las é fazer a troca entre os próprios agricultores da região. No sul de Minas, 28 agricultores biodinâmicos, que é um tipo de orgânico, formaram uma associação e há 4 anos estão produzindo suas próprias sementes. Eles já são autossuficientes em 15 cultivares e agora estão fazendo experimentos para aumentar essa lista a partir da próxima safra. Seu João Marcolino e seu José Santos usaram esse método no último plantio. E esse milho era da família do senhor? Era, do meu pai. Ele costumava, todo ano ele plantava desse milho, né? E ele chegava no final da colheita, ele já separava aquele milho que era para o próximo ano, a próxima safra que ia plantar. O que vocês trocaram? O senhor deu o milho e o que o senhor deu para o seu Zé? A gente troca o milho, às vezes até com milho, mas com vagem, né? Com ervilha, feijão, né? Muito comum trocar com feijão, né? Porque às vezes vai trocar até o nome da variedade, né? O outro associado é o seu Joaquim Alvarenga. Com a consultoria do agrônomo Vladimir Moreira, está fazendo uma experiência com a multiplicação de batata a partir do broto, em vez de plantar o tubérculo, como é usual. É uma técnica que busca melhorar o controle de virose.
No próximo ano a gente vai então massificar esse processo aqui numa escala maior e fornecer a semente de batata para as associações que a Associação Biodinâmica trabalha. Já seu Benedito Alvarenga comprou de outro associado sementes orgânicas de ervilha e ficou surpreso com o resultado. A produtividade dela deu até 35% a mais que o convencional. Eu até fiquei abismado de ver, porque eu não esperava isso, né? Eu achava que ia dar, por exemplo, igual ao convencional, né? Só que superou. Tudo o que nós vimos até agora é a produção de pequenos produtores. Vamos ao município de Orizona, em Goiás, conhecer uma empresa de sementes convencionais que abastece boa parte do mercado brasileiro e ainda exporta para mais de 5 países. Vamos acompanhar a produção de semente de tomate. A semente é separada aqui mesmo no campo, na hora da colheita. Colheita em termos, já que o fruto não vai ser aproveitado para a venda. A máquina colhe o tomate que passa pela esteira rolante. O pessoal aí em cima faz uma limpeza, separa galhos, folhas e só o fruto vai para a extratora. Aqui é esmagado e o que sobrou da polpa vai para o solo. Vira adubo para o próximo plantio, de verão, que será de soja. As sementes inteiras vão para as bombonas. Na unidade de beneficiamento, as sementes ficam nos tambores por até 72 horas, fermentando para soltar a mucilagem. Depois são lavadas. Ganham um banho de ácido clorídrico por 15 minutos para eliminar fungos e bactérias. E depois vão para o secador, até ficar com apenas 7% de umidade. Aí partem para a matriz da empresa, em Santo Antônio de Posse, no estado de São Paulo. Aqui, as sementes de todas as espécies passam por uma análise de qualidade. No laboratório é feito o teste de germinação em pequenas amostras. Quando o lote é aprovado, vai para o processo de beneficiamento. Algumas sementes são tão valiosas que não podem ser vendidas a quilo. A comercialização é feita por unidade. Aqui a empresa usa uma máquina israelense projetada para contar diamantes, que foi adaptada pelo próprio fabricante para reconhecer sementes. O equipamento faz a contagem uma a uma antes da semente ir para a embalagem. A empresa testa até 3.000 novas variedades por ano, atrás de um produto que agrade. E só 5% costumam vingar. Como explica o agrônomo Maurício Coutinho, responsável pelo experimento. É como qualquer outra indústria, né? Você tem que confirmar o resultado antes de colocar para o consumidor final. Então você testa em diferentes regiões, em diferentes épocas de cultivo, em diferentes solos, diferentes condições de luminosidade e pressão de doença também. Uma vez que a gente tem uma semente O dono da empresa, Steven Udsen, explica por que é feito tanto investimento. E quanto tempo pode levar para uma semente virar uma semente comercial? No total, eu diria no mínimo 5 anos, talvez 15 anos. Realmente é um processo bastante demorado para fazer a pesquisa genética que leva a um produto que tenha tanto um apelo comercial para o produtor, para o consumidor final, tudo isso tem que levar em conta. Mesmo com tanta experiência, Steven explica que se eles quisessem começar uma produção de sementes orgânicas hoje, não conseguiriam. Não em larga escala. Vocês têm interesse? É sempre o mercado que determina o interesse. Se existir uma demanda para esse tipo de produto, eu acho que como qualquer empresa, é dever nosso focar nisso. Mas hoje, essa demanda nessa escala não existe. E onde está a origem do problema? É preciso cultivar mais orgânicos para que as empresas de convencionais passem a produzir sementes? Ou o contrário? Tendo semente, aumenta a produção de hortaliças orgânicas? De volta a Brasília, vamos ver como a legislação trata essa questão. Uma normativa do Ministério da Agricultura havia determinado que a partir de dezembro deste ano seria obrigatório usar sementes orgânicas para o cultivo de produtos agroecológicos. Mas o governo percebeu que, se entrar em vigor, não haverá semente suficiente para abastecer o mercado. A nossa lei diz que você Para o coordenador de agroecologia do Ministério, Rogério Dias, a lei brasileira dos orgânicos é muito recente, só tem 10 anos, e que agora é que o Brasil está avançando nesse setor.
Os materiais que existem são suficientes? Eles atenderiam a todos os produtores nas diferentes situações do Brasil? Porque não adianta nada eu ter uma capacidade de produção de sementes orgânicas muito boa lá no Rio Grande do Sul, mas de material que não se adapta a ser usado na Caatinga, no semiárido, ser usado na Amazônia. Então, a gente precisa estar avaliando, porque a legislação é nacional. Então, o que a gente muito provavelmente vai acontecer com o passar do tempo é a gente passar a ter listas de que materiais você não pode mais usar sementes convencionais, porque nós já temos material adequado no estado. Isso vai ter que ser avaliações que vão ter que ser feitas em cada unidade da federação. Ainda em Brasília, visitamos a sede do terceiro maior banco de sementes do mundo, a Embrapa. Aqui são feitas algumas pesquisas com sementes orgânicas. São tratamentos com óleos essenciais, extrato de verme composto e termoterapia. Tudo para tentar substituir os produtos químicos. Alguns com resultados animadores. Veja na comparação dessas amostras de sementes de abóbora. A da esquerda recebeu o composto de óleos e não desenvolveu nenhuma doença. Já a da direita recebeu apenas água e fungos e bactérias se instalaram nas sementes. A gente sabe os patógenos que são transmitidos por semente, né? Que são problemas, pode desenvolver doenças no campo, formar epidemia. Então, dependendo da espécie da planta, a gente já tem conhecimento de quais os fungos, né, que são transmitidos e que têm potencial para causar doenças no campo. É necessário. A agrônoma da Embrapa, Mariane Vidal, pesquisadora de orgânicos, aponta para distorções nas pesquisas brasileiras. Toda a pesquisa da agricultura, ela vem trabalhando nas últimas décadas, ou desde sempre, para a questão da produção no sistema convencional. A questão da pesquisa voltada para a produção orgânica, ela é muito recente. Pela sua experiência e aqui da Embrapa, quanto tempo vocês acham que o Brasil ainda precisa para conseguir produzir semente orgânica? O Brasil já está produzindo suas sementes orgânicas. A questão é que não está sendo produzida no volume e na lógica de comercialização que existe hoje das grandes empresas de sementes. Em quanto tempo você acha que isso vai acontecer? A pergunta é, será que nós queremos produzir nesse mesmo modelo? Eu acho que a lógica é um pouco diferente. Eu responderia essa pergunta com essa outra pergunta. Se a gente vai querer que o sistema orgânico se transforme numa empresa convencional de sementes. Para a Mariane, o caminho é que a produção de sementes obedeça a critérios regionais e que não seja em grande escala, para atender às necessidades e os desejos de quem quer ter nas mãos as condições de multiplicar suas próprias sementes. O sonho do senhor é produzir as sementes próprias dessas 50 variedades? Olha, dentro da possibilidade, sim. Não digo das 50, mas da maioria. É uma iniciativa para solucionar para um futuro, para sabermos como produzir, o que é perfeito nessa cadeia, né? Na União Europeia, todos os produtos agroecológicos têm que ser produzidos a partir de sementes orgânicas. Existe um banco de sementes que reúne todas as espécies disponíveis para os agricultores. Quando um produtor decide cultivar uma variedade que não está disponível nesse banco, ele é obrigado a pedir uma autorização específica para usar uma semente convencional.